Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você receba informações relevantes e monte o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do episódio de hoje é a profissão de padre, um estado vocacional sagrado. De acordo com o Anuário Pontifício de 2023, existem mais de 400 mil padres católicos no mundo. E no Brasil, de acordo com a CNBB, são mais de 22 mil padres. E você sabia que ser padre também é uma profissão? Ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho e está presente na classificação brasileira de ocupações. Mas antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu quero dar boas-vindas a um novo patrocinador que está chegando no programa, a Helden. A Helden é uma agência de marketing com experiência de 15 anos e que já nasceu com um propósito claro: transformar as marcas em protagonistas. E ao longo dessa trajetória, acumulou experiências e resultados que mostram que é possível crescer de maneira saudável e profissional. Ela cria estratégias offline e online que fortalecem a presença da sua empresa, amplia conexões com o público e gera valor real para o seu negócio. E cada projeto é pensado de forma personalizada, para que a sua marca tenha consistência e relevância. Então, você está procurando uma parceria de confiança para dar os próximos passos na sua empresa? Escolha a Helden. A sua história merece ser marcada por resultados. E quando a gente fala em parceria e confiança, são palavrinhas-chave também para a gente falar do BNI. Conquistar a cliente e manter o cliente é um custo muito alto para todas as empresas. Você sabia que a vida útil de um cliente é até 25% maior quando ele vem de uma indicação? E pensando nisso, que tal você estar numa equipe de empresários que vão te passar constantemente indicações de novos clientes? E ainda vão te apoiar, compartilhar conhecimento e ajudar você e a sua empresa a crescerem. Você precisa fazer parte do BNI, a maior organização de business e networking do mundo, presente em 77 países. E lá você vai poder aproveitar todos esses benefícios. Entre em contato pelo QR Code ou acesse www.bnbrasil.com.br. E há mais de 30 anos, a Latina acompanha a família brasileira com eletrodomésticos que unem tecnologia, praticidade e durabilidade. E quem visita a loja de fábrica da Latina aqui em São Carlos tem a chance de ver de perto essa tradição. O espaço reúne lavadoras que facilitam a sua rotina, secadoras de roupa que também são aquecedor de ambiente, purificadores de água que deixam a sua água pura e saudável e os ventiladores de teto que deixam a sua casa mais confortável e moderna. A loja fica aqui em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, número 2700. E funciona de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 8 às 5 e no sábado, das 8 ao meio-dia. Qualquer dúvida ou mais informações, você pode tirar pelo WhatsApp, no 16 997 50 9840. Latina, seu momento, nosso Eletro. E agora chegou o momento de eu anunciar o nosso convidado. Ele é nascido em Araraquara e desde criança sonhava em ser jogador de futebol. Aos 18 anos, ele entrou no seminário. É formado em teologia, filosofia e tem mestrado em ciências da religião. Há 6 anos, está à frente da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E ele tem um sonho: um dia não haver distância entre a sua vontade e a de Deus, que elas coincidam plenamente. Meu convidado de hoje, Padre Jonas!
Padre, uma honra ter o senhor aqui para a gente falar sobre a Igreja Católica, o que é ser padre, como é ser padre. Só que até a gente chegar ali, tem a sua infância, né? Nascido em Araraquara, criado em Américo. Isso mesmo. Eu só fui nascido aqui que eu criei, gerado, não criado. A mãe só usou maternidade ali. Só maternidade. A vida toda, até os 18 anos, antes de vir pro seminário, eu morei em Américo Brasilense. Cidade que eu gosto muito, por sinal. E como é que foi a sua infância? O que você lembra? Olha, foi uma infância assim, normal de um jovem, assim, de uma criança, né? Eu, inclusive, era bastante arteiro, não tinha traços vocacionais de criança, né? Nunca fui aquela criança que brincou de missa, que nem Não, o pessoal que sempre, né? Não, eu era bem arteiro, de criança. Mas assim, do todo, assim, uma infância muito feliz, o futebol a gente brinca, né? Pra quem é de Américo ali, a minha família até hoje mora ali do lado do ginásio de esportes. Então eu nasci vendo esporte, fiz futebol, karatê, fiz natação, mas eu gostava mesmo de futebol. E com 13 anos eu fiz uma experiência, um retiro, uma experiência de Deus. Com 13 anos eu não só me sabia amado, como me percebi amado por Deus, foi o que mudou totalmente a minha vida. Mas antes dos 13 anos ali, você chegava a frequentar a igreja com a família? Era uma família que ia à missa toda opção, semana? Né? Tinha que ir? É que nem você que sua menina tá eu tava falando que no começo ele ia por obrigação. Eu ia por obrigação também, total. Se eu falar pra você que de pequeno já tinha traços de sensibilidade religiosa, não. Eu ia porque minha mãe... Só que a minha mãe é uma mulher de muita fé. Minha mãe sempre ensinou a gente a rezar. Eu cheguei na catequese sabendo rezar tudo, porque minha mãe também era catequista, minha irmã era catequista na época. Mas assim, de frequentar mesmo foi depois desse retiro com 13 anos. Aí então eu tive esse despertar e fui caminhando até chegar ao O sacerdócio. catecismo foi antes dos 13 anos? Antes. E ali você ainda não tinha identificado nada pelo contrário. Eu ia, assim, eu acho que eu vivia esse princípio de fé que todo mundo vive, que é algo meio pressuposto, né? Você participa, você tá dentro do aspecto. O que eu distingo hoje, né? Tem católicos que eles são católicos de tradição católica. Porque a família era católica, os pais eram e foram sendo, né? Então, eu frequentava as missas, tinha esse hábito, porque minha mãe fazia, a gente tinha que participar. E nesse retiro, também foi a sua mãe que te fez ir? O que te fez ir a um retiro com 13 anos? Eu me lembro que um primo meu me convidou, o Alexandre, que hoje ele já tinha ido primeiro que eu. E eu fui, assim, meio que a revelia a princípio, não ia, no fim fui. E assim, meio perdido, que tem uma coisa na minha vida, se tem algum sentido, normalmente eu sou mais novo onde eu tô ali, né? E lá também, eu tinha 13, a época, a molecada tinha 15, 18, a idade por aí, né? E eu fiz uma experiência muito forte ali, assim, de Deus. Desde então eu não parei de caminhar na igreja, não. Comecei a grupo de jovens, né? Ajudar na igreja e até que deu passo do sacerdócio aí. E você pode me detalhar como era esse retiro? Porque você chegou lá e a primeira impressão é: estou no lugar errado, tem gente mais antiga aqui, mais velha, não era, o que eu vim fazer aqui? Vou matar o Alexandre. E aí, de repente, você tem uma experiência, eu queria que você compartilhasse. Como é que foi essa transformação? Um retiro assim, você vai, era uma sexta-feira de 8 de julho, foi isso, né? Foi a impressão que eu tive, a música eu tinha gostado, tinha umas bandas lá e tal, né? Acho que tinha achado interessante. E dormi, imagina, você dorme no retiro imagina, de escola, naquela época, 2006 isso aí. Você imagina as condições que não eram, né? Delícia. Então dormia os homens no lado, as mulheres... Colchão no chão pra todo mundo. Aquele colchão da penitência mesmo, fininho, assim, pra testar se você quer ficar ali mesmo. E participei, só que num momento logo de manhã, tinha uma missionária chamada Claudinei. Você ia gostar de entrevistar o Claudinei, viu? Quando ela era Araraquara, ele, no momento de oração, ele falou uma palavra que identificou comigo, eu comecei a chorar sem saber porque eu estava chorando. Eu senti uma leveza, uma paz, uma sensação assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim. Foi um dia mais impactante, que eu não sei te explicar, não sei verbalizar o que foi que eu senti. Mas algo mudou ali, para sempre, assim, na minha vida ali. Lógico, eu continuei lutando contra as minhas limitações, tudo mais, mas assim, algo diferente. E no último momento do dia também, sim, foi um outro momento forte que eu tive. E desde então, sim, uma sede muito grande de fazer algo por Deus surgiu. Não sabia de fato o que era ainda. Eu não pensava no sacerdócio a princípio. Para mim, eu achava que eu poderia ser um missionário, pregar tal. Mas eu não vi o sacerdócio como uma vocação ainda. Pelo meu próprio processo de maturidade, né? E dessa experiência eu começo a participar dos grupos. Só que eu sempre fui muito intenso com essa experiência, né? Muito intenso, né? E fui até com os 18 anos, entrei no seminário. Em que momento que você decide que não, eu vou ser padre, vou para o sacerdócio? Porque dos 13 aos 18, em que momento que vem essa decisão? Olha, eu fui percebendo ao longo da minha caminhada que eu admirava muito os padres. Gostava muito dos padres, eu na renovação carismática. Eu conhecia todos, né?
Só da Libertação, os padres conhecidos, todas as pregações, eu ia muito assíduo, né? E eu fui percebendo que, por mais que eu tinha contato muito com esse missionário Claudinei, que é no grupo, e com o pessoal daqui do grupo de jovens que nós chamava Nova Aliança, eu senti, eu vi no sacerdócio esse meio, só que assim, pra mim não era muito claro. Esse, a princípio, queria namorar, queria casar, queria viver uma vida... Entre aspas, normal. Imaginava ser padre. Só que assim, aos poucos foi intensificando essa procura minha, né? Eu sempre fui muito sério, assim, vivi certinho o que a igreja pediu. E eu acho que eu comecei a pegar um pouco mais pesado dos 17 para os 18, né? Eu lembro que eu passei num curso de mecânica de usinagem, né? Era Araraquara na época. E eu já fico pensando como que é a realidade de visão de mundo nossa. Pra minha realidade ali de Américo, o jovem, que ele era um jovem que estava tendo sucesso, era um jovem que tinha passado num Senai, que estava fazendo um curso técnico e trabalhando em alguma firma. Esse era o ideal de realização que se tinha ali, eu pensava um pouco parecido. Eu comecei a fazer, só que daí eu consegui parar Araraquara, eu comecei a participar da missa diária. Essa época eu rezava 6 horas por dia. Mas não que ninguém me pediu. Era uma procura que eu queria fazer, eu queria ver mais de linha muito, né? E eu acredito que nesse tempo ali, que foi um de grande discernimento. Apesar de eu não ter toda a metodologia certinha como rezar, eu ficava todo dia de sair, chegava da meio-dia, o pessoal da missa às 4h30 na São Bento, ficava até às 6. Eu fiquei uns 6, 7 meses fazendo isso todos os dias. Todos os dias. Ajudando nas missas, aprendendo e procurando, né? E eu recebi hoje eu identifico muitas graças que eu recebi nessa época aí de oração. Lógico, o jovem tem sempre seus exageros, né? Mas eu acho que eu fui muito curado nessa fase aí. E até que eu fui pro seminário. E como é que foi quando você vira pra família e fala, acho que eu vou pro seminário, eu vou ser padre, os seus amigos, eu sou uma personalidade... aquele menino que era arteiro agora quer ser padre, como é que os amigos reagem? Você tá louco, imagina ou não, vai mesmo, como é que foi isso? Sou uma personalidade meio complicada, eu só avisei, né? Eu tô indo, fui. E a reação deles, a princípio? A maioria, sim, a maioria dos amigos de igreja, né? A minha família aceitou muito bem, a minha mãe sobretudo. Meu pai talvez tenha ficado um pouco na época meio assim, receoso. Meu pai não é muito de caminhar na igreja, minha mãe mais. Mas já foi tranquilo. E assim, uma coisa que você aprende, você vai amadurecendo, é no seminário que você responde mesmo a Deus. Porque essa é uma vida de semente, né? Ela é uma semente que é colocada, ela vai ser regada, ela vai ser cuidada para você frutificar. Uhum. Então, eu costumo dizer que eu decidi ser padre não com 18 anos apenas. Eu fui decidindo ao longo ali, porque você vai entendendo que é o ministério. Uhum. E para um menino que está assistindo e sonha em ser padre, como é que é isso, assim? Quero ser. Como é que eu escolho o seminário para onde eu vou? Existe uma prova? Tem. Normalmente, por exemplo, aqui na diocese tem um seminário, né? Ali perto da... Só que eu sou diocesano ali, né? Ali tem um seminário. E procura um padre que possa te orientar, que vai te dar os caminhos, porque os indícios vocacionais muitos têm. Só que como tudo na vida, você entra para ser padre, não é como você imagina tudo, mas são etapas de formação. Só que eu pessoalmente, eu não sei, você estava falando agora dessa geração que hoje que é diferente, né? Na minha geração, quando a gente entrou no seminário lá, eu entrei em 2011, foi 2011. Em 2010 eu fiz o caminho do seminário, fiz os pontos vocacionais e entrei em 2011. A nossa visão da pessoa mais velha, do professor, do padre, era outra. Não era que nem tem hoje. Uhum. Hoje eles meio que bate frente, né? Como se não fosse algo pareado, na verdade. Lá a gente olhava os padres como alguém que ia formar a gente. Então eu aprendi muito no seminário. Eu fui muito feliz, muito grato. Então, assim, o que eu digo para quem quer ser padre, seja humilde para entender que você precisa aprender. Você não está pronto. Essa capacidade de você olhar para o padre mais velho, para olhar para a estrutura, entender que você está aprendendo. Eu não concordo com isso, tudo bem, mas você não concorda, mas vai criando elementos para que um dia você consiga argumentar sobre isso. Não simplesmente você não gostar, porque o seminário não é um negócio de obediência. Uhum, disciplina. Tem que ter disciplina, tem caminho. E a escolha por São Carlos? Não, Pra você por causa fazer que era assim. diocese nossa, né? Eu, na verdade, eu não tinha muita clareza disso. Por exemplo, eu, a princípio, quando eu comecei a querer ser padre mesmo, o meu ideal era franciscano. E sobretudo, tem dos franciscanos, tem uma das ordens que é o dos capuchinhos, que era o Padre Pio, São Padre Pio, que eu era muito devoto, eu gostava muito de ver. Só que eu não tinha noção que eu tinha que ter essa procura. Eu comecei a procurar no diocese, que o padre me indicou, e fiz o caminho aqui e acabei entrando no seminário aqui na diocese de São Carlos, que é a nossa diocese. E aí, já falando do seminário, então, eu fui entender o quanto um padre estuda quando eu fui preparar o roteiro do seu episódio, assim, né? Falei, gente, padre estuda às vezes mais que um médico, e as pessoas não sabem, né? Então, quando você entra no seminário ali, o primeiro ano, o que você estuda? Olha, normalmente, quando você entra, tem uma época que chama propedêutico,
que é uma preparação para que você entre na filosofia. Eu fui pro lado propedêutico, eu fiz a filosofia direto. Mas assim, grosso modo, assim, e a formação seminário ela tem 4 pontos. Formação intelectual, que daí entra, que você aprende no propedêutico, a filosofia, a teologia. A formação pastoral, que é a formação que você vai às paróquias, normalmente, você falou que você vai na São Judas, né? Meu filho fez a crisma lá. Na São Judas certamente tem um seminarista que ele tá, como eu tive um dia lá, fazendo a formação pastoral. Tem a formação espiritual, que você aprende no seminário, a vida de oração, a importância de rezar e tudo mais, e a formação humana afetiva, que é a dimensão humana mesmo, em todos os sentidos. Você entender que você é um ser humano, que você tem potencialidades, que você tem qualidades, e é esse o itinerário da formação. Mas de maneira intelectual, a primeira formação mesmo é filosofia. E aí, isso dura uns 8 anos. Contando o propedêutico 8 anos. Daria 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia, 4 teologia. E aí, quando você termina esses 8 anos, que eu terminei, então, a teologia, a filosofia, a teologia, eu estou apto a ser padre? Aí tem o diácono, que você é primeiro dar diácono transitório, que a gente chama, que é o primeiro grau da ordem, tem que passar. Você ordena diácono e depois padre. E como padre, depois de ordenado, o bispo te designa para alguma missão, você vigar de uma paróquia, ou já pároco de alguma paróquia. E você tem um período para ser diácono? Para virar padre? Você tem que cumprir um período de experiência, alguma coisa? 6 meses a 1 ano. Depende muito da organização de cada diocese. E às vezes está precisando de um padre, eles promovem o diácono com menos tempo, é isso? Se for um caso extremo, pode ser. Vamos supor, no meu caso, eu fui ordenado diácono no dia 14 de dezembro de 2017. E padre em agosto de 2018. 18 de agosto. Então deu o quê? 8 meses. Você fica de ajudante de diácono para depois ser ordenado padre. E quando a gente fala dessas 4 esferas da formação ali que você teve, em algum momento, devem ter existido vários momentos de dúvidas, né? De é isso mesmo, ou eu sou capaz e tudo mais. Como é que é isso dentro de você? Não, é uma certeza absoluta ou tem esses momentos de pensar? Teve. Eu lembro para entrar, logo que eu tava para entrar, eu comecei a gostar do almoço. Eu comecei a dar conflito na minha cabeça. Falei, como eu tô indo para ser padre, né? Porque sabe uma visão que a gente tem mesmo que tá de fora? A gente tem uma visão muito mágica da vida, que não funciona e não existe. Por exemplo, o fato de você ser padre, você ser religioso, a pessoa ser casada, ser solteira, isso não altera a sua humanidade. Eu costumo brincar quando atendo jovens, né? Que eu falo que o hormônio não aceita Jesus, né? Quem aceita é você. E você que cuide dos seus hormônios. Você tem que administrar e cuidar. Mas foi algo assim, não tive nada com a pessoa, mas na época eu fiquei mexido na época e foi aí que eu aprendi que um pouco já, de maneira um pouco indireta, que você tem que dar o passo. Só que eu, a princípio, pela minha personalidade, assim, hoje eu vejo que era imaturidade, eu era muito decidido e muito certo o que eu queria fazer, então não tive crise nos 3 primeiros anos do seminário, não. As que eu tive foi, de repente, alguma coisa ou outra, eu tinha um padrão de excelência muito grande, assim, então eu olhava as pessoas muito de cima para baixo, de achar que não, você faz pouco, você tem que fazer mais, teve que estudar mais, porque eu era muito rigoroso comigo, né? Só que a vida vai te humanizando, você vai entendendo que é desse jeito, que você tem que ter sensibilidade, que também você não é tudo aquilo. Aos poucos vai percebendo que era dessa maneira, mas aos primeiros anos não. Quando eu comecei a ter alguma crise de seminário, comecei a ver coisas que de repente eu não achava que era o que tinha que acontecer. E também chega uma fase que você vai amadurecendo no seminário. Então imagina, tem com 18, você está com 20 e poucos, quer não, você tem um reitor que está te mandando, você se escuta, às vezes o reitor ele faz o que tem que ser feito, mas nem sempre a gente entende e aceita alguma coisa. Se bem que normalmente você olha, você para estavam certos. Mas aí você começa a botar na ponta do papel, eu tô com 20, tipo, se eu sair daqui hoje para estudar, para trabalhar isso aqui. Começar de novo. E outra, seminário, você não quer nada, então você chega uma hora que você olha pra realidade, humanamente falando, você se questiona, o que eu tô produzindo, o que eu tô fazendo, tá sendo, entendeu? Então esses 8 anos que você tá ali no seminário estudando, você não ganha nada, mas você não tem gastos, porque você mora lá, você se alimenta lá. Eu não acho que é sofrido, não. Tem um pessoal que a gente não vive mal, não, tá? Não é um mar de rosa que o pessoal imagina, mas também não é um vale de lágrimas, né? É bem uma vida boa, assim, E como é que é a rotina lá dentro? Tem hora pra acordar? Hora pra acordar, hora pra dormir. Que é normalmente? A nossa oração, primeira oração em todos os cenários, eram 6h30 da manhã, a primeira oração. Que era as laudes, suplemento com missa. Amanhã tinha lá 7 e pouquinho. Até meio-dia aula, depois voltava, tinha um almoço, durante a tarde reservado para estudo, tinha a oração da tarde, depois jantar, oração da noite e aí depois dormir. O seminário trabalha muito a santificação das horas, porque a disciplina é um critério imprescindível para tudo que você vai fazer na vida. Para sucesso e para qualquer progressão. Sem disciplina você não consegue fazer nada.
Em todas as profissões. Tudo. Então, sempre é trabalhada a questão das horas. Tanto que a liturgia é das horas, né? A gente reza. E pode sair do seminário, os finais de semana? Você tem... Tem um dia de folga que tinha. Na semana? Na semana. Eu lembro que na teologia era de quinta-feira. Aqui na filosofia em São Carlos era de sexta. Eu gostava mais de Campinas por um aspecto. Na verdade, o seminário que eu mais gostei foi São Carlos. Não sei porquê, o São Paulo tinha um carinho muito grande pelo seminário de São Carlos. Campinas eu gostava, mas assim, é diferente, né? A casa era diferente, era a estrutura diferente. Mas o legal de Campinas é que fora a PUC, que era um ambiente universitário, você via gente diferente. Aí já no seu mestrado? Não, na graduação em teologia. Ah, tá. Quando eu fiz o mestrado eu já era padre. Tá. Aí na PUC você vem pra cidade, pras pastorais, né? Que é o que a gente gostava de fazer, sair de sexta, aí você vinha, convivia com a paróquia, convivia com o padre, era bem gostoso. E aí você termina e diácono, você vai trabalhar primeiro? Eu vim já na Nossa Senhora de Fátima, de diácono. Direto? Ah, Direto, eu achei que perto tinha da passado escola. por outra igreja. Não. Tanto que esse o projeto de Dom Paulo, a princípio, não era que eu fosse, que eu ficasse de pároco aqui. Tanto que o projeto era que eu ficasse diácono ali, vigário, depois eu fosse estudar. Eu sempre tive aptidão, gostava de estudar, então o bispo queria que eu fosse fazer alguma coisa na área de estudo, né? Eu tinha que reconhecer a filosofia na época, nossa filosofia não era reconhecida, né? Quando eu fiz. Eu reconheci depois a filosofia para fazer mestrado. Aí o plano era que eu fosse fazer alguma coisa na área acadêmica. Aí no fim tô aqui, ó, 6 anos aqui. Mas por que mudou o plano? Ah, porque muda bispo, né? Muda bispo, muda tudo. Muda tudo. Eu lembro que eu era diácono ali. E fiquei padre, vigário, e eu brinco que era uma delícia ser vigário, porque assim, você não tem a parte da administração, né? É isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença? O pároco é o que responde oficialmente pela paróquia. Ele que responde pela paróquia. Então, a nível de tudo, contabilidade. A gestão toda a fica gestão na mão. toda na mão dele. É claro que os vigários, eles contribuem com o projeto do padre que está ali e trabalham. São padre igual padre, não é mais ou menos padre. É mais a questão da função. E aí tem número desses padres que podem colaborar com cada igreja? Não, eu conto, por exemplo, eu acho que eu sou o pároco que tem mais vigário lá, só a minha. Tá. Porque tem o padre Tadeu e o padre Toninho que trabalham diretamente comigo ali, nós três. Tem o padre Luiz, que ele não está de semana ali, porque ele tem mais funções, né? Ele trabalha de reitor de seminário de teologia, ele dá aula na PUC também. Então ele vem de final de semana apenas. E tem o padre Zé Antônio, que vem só de explicação, faz a missa das bênçãos só lá. Então são os 4 vigários ali. Mas no vigário ele tem a função desse projeto. E ali porque, como a pastoral fica um pouco mais intensa, então tem bastante hora de missa, assim, e até o que eu quero criar ali, que era um lugar que uma hora que você chegar vai ter um padre para te atender, que você chegar vai ter alguém para fazer, sabe? Eu quero criar essa cultura, já estou criando, mas falta dar uns ajustezinhos para ficar certinho. Aí a hora que você vira, então, o responsável pela igreja ali, como que é isso, assim? Até onde vai a autonomia de um padre, de querer mudar como funciona? Você tem autonomia, assim, não digo absoluta, né, mas eu sempre tive uma percepção, assim, vamos supor, se um dia eu for ver outro padre, e eu não tenho esse negócio de que eu sou insubstituível, que eu sou, não, ele vai vir, ele vai dar atenção para algumas coisas que eu sei que eu não dei atenção, vai melhorar algumas coisas que de fato eu tinha, mas quando eu cheguei eu já tinha essa sensibilidade que eu não vim para inventar pólvora, então não, assim, nunca tive uma atitude conflitiva com a história que tinha ali. Mas ao mesmo tempo você tinha esse padrão de excelência. Tinha, só que assim, nesse ponto eu sempre tive um pouco de traquejo nisso, vou saber. Sabia que, por exemplo, eu brinco, né, que quando um padre, só brinca, né, quando um padre é transferido, é sempre assim, todos os paróquios. 5% chora, 5% dá graças a Deus, 90% segue a vida. Segue, e com isso, com o outro, vai tocar reto. Então, quando chegou, eu fui vendo, fui respeitando a história, aos poucos eu fui colocando aquilo que eu achava que tinha que fazer, que você vai formando o grupo em torno ali, né? E o padre não deixa de ser o líder, né? Como em qualquer outra empresa, assim, de fazer as coisas funcionarem, né? Para você sempre foi fácil ser líder? Você estudou liderança também? Como é que é essa parte? Hoje as pessoas falam que eu tenho um pouquinho disso, um pouco nato de algumas coisas, mas hoje eu enxergo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu assumisse a paróquia com essa cabeça um pouco mais madura, um pouco mais humana em alguns aspectos, eu teria feito até muito mais. Porque assim, uma das características do jovem, ele tem muita energia, mas ele tem muita inconsequência também.
Pô, chegou uma fase, o povo sofreu muito comigo porque eu estava acostumado a vir do seminário, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, mas coisas que dependiam de mim apenas. E depois de um tempo você vai entendendo que quem está com você lá tem vida, tem casa, tem família, tem coisa, e não tinha como, assim, o pessoal sofreu um pouco com as coisas em cima da hora, com as correrias. Não que eu tenha parado com isso, mas eu já fui pior. Mas você começou a perceber porque eles começaram a reclamar, porque as coisas não eram feitas? Porque Como é que... não acontece, aí eu vinha cobrar, depois você vai entendendo as pessoas. A pessoa não é porque não tinha capacidade, não é tempo, né? E assim, aos poucos você vai dosando as coisas, você vai entendendo um pouco melhor como que funciona. Porque ó, uma coisa que você entende, cada pessoa está procurando alguma coisa. Igreja, assim, o padrão de ser humano ele é o mesmo que você tem aqui na sua empresa, que você tem ali na sua casa, é a mesma coisa. O ser humano tem padrões. E as pessoas que estão ali, elas estão por diversos motivos ali. Elas vão te amar e não vão te amar pelos mesmos motivos que as outras, e é a mesma coisa. Só que quando você tem sensibilidade para lidar, você tem maturidade para rodar algumas coisas, você vai organizando. Porque eu vejo muito que a função do líder, ele é demonstrar o potencial que você tem. Não é que você seja simplesmente um servidor do propósito dele, mas que você, servindo ao propósito dele, você consiga perceber que você pode fazer, quais são as suas potencialidades, que você consiga crescer. Tanto que um dos trabalhos que a gente faz hoje lá chama Cela, que é muito longe do microfone, né? Não, tá tudo bem. Qualquer coisa o nosso produtor dá um grito lá. Quando a gente fala a célula, são os pequenos grupos, né? A gente trabalha muito esse aspecto de liderança. Da pessoa entender o cuidado dela, a responsabilidade com a igreja e caminhando aos poucos. Por isso que eu falo, se eu tivesse essa percepção lá atrás, tá? A igreja cresce muito mais do que de maneira orgânica. Porque a igreja cheia ela é bonita. Mas igreja boa é uma igreja bem cuidada, a pessoa sendo cuidada, né? E hoje a gente não dá conta. Às vezes eu vejo no Instagram, depois o pessoal manda assim, que eles acham que a gente é tudo organizado. Né? Manda umas coisas às vezes sérias, né? Não que você não possa mandar nada, eu não consigo ver. Aí você vê que você não consegue cuidar das pessoas. Você tem que cuidar de pessoas para cuidar de gente. O que faz a igreja é gente. Uhum. Eu, apesar que eu comecei, eu vi aquele monte de coisa para reformar, deixa um monte de buraco no teto, um monte de tudo sujo. Eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu fui fazendo venda, eu só não vendia mãe porque não podia. Eu não entregava também, mas fiz bastante coisa. É muito semelhante com uma empresa nesse sentido, porque eu brinco que na empresa a gente tem vários pratinhos, igual do circo, assim, que você vai girando, né? Então você dá atenção para pessoas, aí você vai administrar o estoque, aí você vai pro marketing, aí você vai e não pode deixar nenhum pratinho cair. E o padre tem mais pratinhos do que eu ainda, assim, porque você cuida de pessoas, você cuida da estrutura, você cuida da gestão financeira, você cuida da... tantas obrigações e realizações de um padre, né? E ainda tem tudo o que faz ali, tem batismo, tem casamento, tem, né, a primeira comunhão, crisma. Como é que você administra isso? Como é que foi a chegada para você dar tempo? Você já falou que chegou e pensou muito na casca, né? E aí como é que vai equilibrando tudo isso? No percurso, apanhando, né? Caindo, errando. Só que acima de tudo, depois de ter entendido uma coisa, espero que ninguém me entenda mal com isso, né? Você tem que entender quando é muita coisa, alguma coisa vai ficar mal feita. Não tem como fazer bem feita outras coisas. O conflito que eu tenho, esse conflito que eu faço sem dificuldade é o seguinte. Muda muito a ordem de coisa que eu faço, assim. Vamos supor. Você sai de uma missa de domingo cheia. Ao mesmo tempo que você vacinar lá o papelzinho que é para uma criança que vai, uma criança que é uma bênção, tem uma pessoa que vem porque eu não sei quem morreu. Aí você vai dar uma unção. Aí o pessoal pensa, não, mas a internet é muito ruim de responder. A cabeça não processa. Você não consegue processar, porque são coisas muito diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Então você fala, estou falando de administração, né? Aí na época do mestrado eu estava estudando filósofos lá. Aí depois você vai lá, você tem que organizar quermesse. Então são coisas que mudam muito o aspecto. Isso tem uma coisa, só que aí é a grande dificuldade que eu tenho hoje. Eu tenho muita gente boa que trabalha comigo, mas assim, para que eu trabalho voluntário na sua grande maioria. Agora, se fosse, eu não enxergo a igreja como empresa, mas ela tem uma dinâmica parecida por causa de gestão. O ideal seria, eu ter o que eu quero fazer hoje, e eu tenho feito já, ter pessoas responsáveis por alguns setores. Por exemplo, eu fiz obra, tem gente que imagina que eu entendo nada. Às vezes eu fingo que entendo para negociar. Desconto. Mas eu não entendo, não. Eu me acerco primeiro, mas se tivesse essas pessoas que vão em roda, mas tem que ter a formação das lideranças, porque é difícil. Que se fosse, você tá com um monte de pratinho aqui, e é interessante uma coisa, às vezes alguém que vem de fora, ela começa a ter ideia, tem muita ideia, só que assim, eles pensam que eu vi que precisa. Mas tudo que você mostra, se eu pego assim hoje na paróquia, eu pego essa xícara aqui, eu mudo pra cá,
Nossa, é 315 pessoas perguntando, porque acho que eu tava aqui até chegar nisso. E essas pessoas, quem tá de fora não entende. Então parece que é um ajuste fácil de gestão, mas eu não lido só com quem tá trabalhando lá. Então a paróquia é muito disso. Eu falo que é uma área muito enriquecedora, você aprende muito, mas também é bastante complexo. O padre faz terapia? Eu nunca fiz, mas não por coisa, mas faz sim, depois muitos pais que fazem. Que é importante também para administrar todas essas emoções, né? Querendo ou não, assim, ele absorve tudo isso na mantena. Eu já tive situações que nem um dos problemas que comecei a emagrecer foi porque começou a mexer com a minha saúde, né? Porque assim, você vai dando conta das coisas, mas chega um nível que quando você não vai dando conta, o corpo vai responder que você não dá conta, né? Então, mas você acha que o ganho de peso foi por estresse também? Foi por irresponsabilidade mesmo. Total. Não coloca estresse nessa conta. Se fosse por estresse, eu tô estressado desde que eu fui pro seminário, que você me deu o que eu ia fazer. Meu plano de organização, vamos supor assim, o meu primo trabalha comigo lá, o Gabriel, e falou assim, você não tem direito de ser gordo. Porque todo mundo sofre com dieta. Eu fiz 30 dias de dieta ali, então eu estava perguntando, eu fiz aquela dieta cetogênica a princípio. Deixa eu só colocar todo mundo no mesmo nível aqui. O padre tá numa campanha ali mostrando no Instagram o processo de emagrecimento dele. O padre chegou a quase 200 quilos, começou a ter problema de saúde, aí ele falou, não, vou mudar meus hábitos. Ele contou pra mim que a hora que ele chegou aqui, em 2 meses ali de regime, já foram 27 quilos, né? E ele vai dividindo as dificuldades desse regime ali, da dieta, da atividade física com a gente, é disso que a gente tá falando. E precisava estar mais, já ter perdido mais, na verdade, porque eu não cheguei a relaxar totalmente. Né? Inclusive, os meninos estão bravos comigo aí, porque era pra eu estar mais firme, né? Mas assim, depois eu continuei perdendo, eu baixei pra 159, 158 agora. Deu 28, 27, 28 quilos mais ou menos, assim, de 28, 29 eu acho, talvez. E por que ele falou que você não tem direito de ser gordo? Porque assim, também todo mundo sofre com essa dieta que eu tô fazendo. O Rafael falou, pá, o pessoal que faz isso aqui aguenta 20 dias assim, reclamando. Não era ruim não de comer, viu? Era... A cetogênica você come tudo de carne, bacon, mas presunto? o meu não era tudo, era diferente. Porque tira normalmente glúten, massa, né? Fruta. O certo era eu tomar um suco verde que eu consegui negociar não tomar aquilo lá. Eu não acho ruim não, eu não achava, não havia sentido nele, porque dava um trabalho, porque assim, eu acordava muito, eu tomava muito cedo, era 4h pouco da manhã, eu ficava receio de acordar os outros também, e assim, mas eu tinha que tomar um suco verde e comer 6 ovos cedo, essa é a primeira refeição. A segunda seria 200 gramas de vegetal e 200 de peixe a princípio, por causa do meu estudo que estava alto. Aí depois que tinha uma maçã e whey, que foi o que eu não comi na dieta, uma coisa que eu errei, mas eles sabiam já, falaram, pode ser para depois. Voltava os 6 ovos e depois de novo peixe, um vegetal. Eram 12 ovos por dia? Eu tinha salada à vontade, algumas coisas à vontade. Então, vamos supor, eu dava um pouco de compulsão, você vai comer salada, e você percebe que passa, porque a cabeça nossa que é outra coisa, né? Mas você come lá e resolve. Então aí, nesse um mês eu perdi 23 quilos, 23 quilos. Nesse um mês de exercício, e exercício também, treino, né? Aí agora, nesse tempo aqui, eu caí para mais 4, 5 quilos. Era pra ter caído um pouquinho mais, mas... Eu falo que a dieta é assim, a gente tá na linha do trem, o trem dá uma desfiladinha, se volta, entendeu? Não pode sair do trilho só. Mas eu preciso pegar firme, eu não funciono com uma organização prévia, sabe assim? Ou eu faço ou não faço. E você acha que o excesso de peso interfere na sua performance? Interfere. Você começa a perceber depois, porque assim, ó... Eu como padre não ligava de ser gordurão com estética, o negócio era útil. Eu sei que tem, eu entendo que alguém pode ficar bravo e não, esse teste é importante, eu sei disso. Mas eu não ligava, então você começa a perceber que são motora, por exemplo, da comunhão. Teve muito tempo eu não descia para dar comunhão porque a coluna não aguentava. Começa a doer muita lombar, peso, né? Muito peso. Porque você vai sentindo, dormir, começa a prejudicar. Aí, por exemplo, uma época que eu passei, que foi o que me chamou a atenção mesmo, assim, por exemplo, até aqui para quem tá vindo tomar cuidado, você começa a tomar remédio para dormir e você não dorme, só que esse negócio vai aumentando. Aí chega uma hora que, assim, se você não se controla, você se torna viciado. Não cheguei nisso, mas, assim, o remédio não fazia mais efeito em mim. Então, aqueles Zolpidem que o pessoal fala que não vicia, você que tá vendo, toma cuidado, se você tomar. Não que seja errado, pra muita gente ajuda. Não, mas acho que tem muita coisa antes do remédio, né? Atividade física, boa alimentação, fazer alguns exercícios, largar o celular mais cedo, não ficar nas telas. Tem bastante coisa pra fazer. O povo fica direto no remédio, que é mais fácil, vai né? lá, mas é só que ele em si... Eu até comprei um óculos lá, aquele bloqueador, eu não usei até hoje. Eu gastei óculos laranja, parece que é um hippie que tá andando, então não tô buscando ter usado ele.
Porque ele ajuda? Então depois eu vi a série, tem um óculos que bloqueia a luz azul, né? Essa luz que atrapalha a gente pra dormir é bom. Mas assim, dá pra você usar em casa, né? Não dá pra você usar fora, em casa, que estranho. Não, é brincadeira, não só isso. Então você vai percebendo que você vai perdendo qualidade. E vamos supor, o meu problema nunca foi rezar tantas missas. Eu lembro que na época da pandemia eu pus 12 missas no domingo de hora em hora por causa que pra conseguir as pessoas participarem, eu rezava 9, 10 missas no domingo, normal. Não cansava de assim. Só que depois de um tempo você começa não só a cansar, como ficar dor no pé, dor no corpo, sabe? Você vai perdendo um pouco essa. Aí você vai dormindo mal, você vai achando que hoje eu durmo com separo. Faz um tempo que eu não durmo, porque melhorou bem depois que eu emagreci. Mas você não descansa, né? Então você dorme tarde, acorda cedo e dorme mal e você fica. Passa o dia cansado. Só que isso reflete no seu humor, tem hora. Às vezes você não tá no melhor dia para atender as pessoas. Então tudo isso vai prejudicando o apostolado. Então por isso eu comecei a emagrecer. Muito bem, que continue firme e forte no propósito pela Deus. saúde mesmo, né? Você falou no comecinho que mudou uma ideia aí de para onde ia se estudar ou ficava na paróquia porque mudou um bispo, né? Eu queria saber no dia a dia da igreja o quanto interfere, né? Porque acima do padre a gente tem bispo, arcebispo, cardeal, a mudança de um papa, por exemplo, isso interfere na prática do dia a dia da igreja? Olha, do Papa até chegar na gente que é soldado raso demora, vamos ter uma medida assim. Mas do bispo, sim. O Dom Paulo era um bispo porque ele confiou muito em mim. Inclusive, ele, de maneira muito precoce, ele me colocou na paróquia ali porque ele confiava em mim. Ele me conhecia de. Eu morei um ano lá junto com ele lá na 9 de Julho, onde antigamente era casa, porque não tinha casa paroquial. Morava o padre João Roberto numa casa, não cabia os dois. Hoje, se você ver, não cabe mesmo, padre, nós dois. Daí na época eu era magro, mas mesmo assim não daria certo. E aí eu morava num quarto lá. Então eu tive muito contato com ele, ajudei muito, colaborei muito no começo. E ele tinha esse projeto que eu fosse estudar, só que precisou levar o padre João para Araraquara. Por algumas circunstâncias que teve agora, não me lembro o detalhe. E optou-se por mim, inclusive o padre João me indicou para que eu ficasse com o padre no lugar dele. Aí que foi que em 2019, comecei em 2019, eu tinha 3 meses do padre. Vou te mostrar uma foto que era novinho de tudo. Tinha 26, acabou de fazer 26 anos, eu fiquei pároco ali. Uau! Aí muda tudo, aí você vai, porque assim, tem coisa que você pode estudar, mas você aprende num tete a tete ali com gente. É isso que eu falo, que se eu tivesse a cabeça hoje, eu teria muito mais jeito para lidar. Não que eu tive grandes conflitos, mas se você tem uma percepção melhor das coisas, você vai resolvendo melhor. Você começa a escolher mais as suas batalhas, né? Boa. O caminho é esse. Eu falo que o jovem, ele escolhe errado as batalhas, né? Eu lembro que assim, eu tinha umas coisas assim na vida, assim, no seminário, eu não tirei essa nota, porque eu vou estudar a madrugada inteira. Vou fazer isso aqui a madrugada. Só que se você se organiza o seu tempo, você faz com mais qualidade isso, com menos sacrifício. Deixa o sacrifício pra outra hora. Uma coisa mais necessária nesse ponto, né? Porque eu sempre fui obstinado pra isso. Se eu não tirava alguma coisa, não, o que não vai no talento, vai no esforço. Então, bora. Sempre fui muito assim, né? Então você acaba vendo. E mudou muito, porque imagina, eu tava sendo treinado, assim, entre aspas, eu dava aula no seminário, eu ia fazer 3 anos aqui depois de estudar pra fora. Aí do nada eu fiquei de parque, muda tudo, porque parque é uma gama de fatores, de situações, de administração, de organização, de gente, de cobrança, de pessoal toda hora. E você tem que aprender a dizer não algumas coisas. Eu fui estudar um pouquinho, né? Eu gosto muito de entender o setor da pessoa quando ela vem ser entrevistada aqui. Eu adoro, para mim, o que eu mais gosto desse programa é aprender sobre todas as profissões, sobre todos os segmentos e tudo mais. E eu estava estudando um pouquinho sobre a história do Brasil, né, dos católicos, e a gente vê ali no Censo Demográfico de 2022 que houve uma mudança significativa, né? Que os católicos até ali eram 65% da população, e nesse censo caiu para 56%, uma perda de 5 milhões de brasileiros que não se dizem mais católicos, e aumentou muito o número de pessoas que não têm mais religião e o número de evangélicos. E ao mesmo tempo eu fui ver que é muito difícil formar padres, por todo esse histórico que você contou, 8 anos de estudo, e que a Igreja Católica às vezes não consegue chegar em todos os lugares, por não ter tanto padre para colocar nos lugares, né? Como é que você interpreta isso, de perder 5 milhões de católicos, de 65% para 56%? É algo bem complexo, né? Tem que perceber se esses que saíram foi por uma lacuna nossa, né? Algum cuidado que não teve. Porque assim, a grande questão é a pessoa sair decepcionada da igreja, né? Por que saiu? Mas ao mesmo tempo, se ela saiu por alguma coisa que fosse justa, assim, que ela não concordou, aí é difícil, né? Por algum propósito. Mas eu acredito que boa parte, acho que o primeiro ponto
que eu vejo assim, é a nossa dificuldade de cuidar das pessoas. Uhum. Os protestantes aí, os evangélicos, eles têm, é que a gente tem a visão muito caricata deles, mas tem muita gente séria no meio deles, né? Uhum. Não que ser, não estou desmerecendo não. Então esse cuidado faz com que eles tivessem ascensão aí que não vem de agora, né? Vem da década de 90, 2000, com o neopentecostalismo. Tem todo um porquê disso. E cresceu muito o número de igrejas evangélicas também. Então, Sim, eles também. e aí isso acaba atraindo pessoas em lugares que não tem igreja católica também. Essa é uma das causas desse aumento que eu vi em algumas matérias. E também algumas vezes, por exemplo, assim, eu acredito que um dos erros da igreja é ter uma certa segurança de que vai estar sempre bom. Uhum. Então, Pela história, né? aquela questão, não vai piorar. Se você não muda a igreja, você não muda a igreja, você não evangeliza, não intensifica, não dá condições, não dá possibilidades, não vai. Quando eu comecei a fazer algumas coisas na paróquia, todo mundo já tá ficando louco. Tipo, dar usar de missa, e assim. E aí que tá um ponto que eu faço e faço. Se eu entendi que vai dar certo, que vai fazer, eu normalmente o pessoal vem junto comigo, né? Uhum. Mas, por exemplo, domingo hoje tem 9 missas, e as 9 missas são cheias. Assim, uma ou outra que é um pouco menos, mas você vai lá, hoje você é contado, passa 5.000 pessoas por final de semana lá, ali. Só que você foi dando possibilidade, você vai dando condição, um trabalho que a gente tem feito é da confusão, que precisa melhorar, que é ter sempre um padre para atender, que nem sempre é confusão, você vai desabafar, vai conversar, mas essa acolhida, a igreja vai se tornando um ambiente para ela afetivo. Você sente que as pessoas estão mais carentes? Ah, então. Acho que sempre teve, viu? Mas o mundo tá hoje mais. Só que eu acho que o pior hoje é que, assim, fora a carência, a falta de referência, né? Hoje a dificuldade, você não sabe se aquilo que você falou vai ser entendido como tal, né? Porque você fala uma coisa, a pessoa entendeu completamente outra. Falta um pouco de ordem, né? De formação. Uhum. Eu vejo, por exemplo, a internet. Se você botar aqui hoje, que você tem uma entrevista comigo, você vai ter um pessoal que vai ficar feliz, vai ter alguém que vai dizer alguma coisa super drástica, o pessoal tá desse jeito, né? Uhum. E normalmente não é gente ruim, não. Eu acho que a internet deixou um ambiente muito ácido, né, por algumas coisas, né? Parece que você tem que criticar algo, né? Tem. Então, eu acho que tem um pouco a responsabilidade da igreja de não ter cuidado bem dessas pessoas. A gente tem que olhar para isso. Tem os protestantes que em muitos aspectos cuidaram melhor também. E tem a frustração que a pessoa tem com a religião. Porque, assim, quer queira, quer não, quando o líder religioso cai, comete algum escândalo, algum erro, seja de parte de moral, seja de aspecto financeiro, desanima muitas pessoas. Então as pessoas, por exemplo, assim, quer queira, quer não, ela espera do padre, do pastor, do líder religioso dela Essa uma atitude, santidade, né? ou pelo menos, assim, se não alguém muito, pelo menos um bom senso até, porque tem umas coisas que acontecem que é muito triste. Então, pra você trazer essa pessoa, são diversas situações. E outra, eu não tenho dado para te dizer isso aqui, mas você pode perceber que se você olhar, pode ver no seu leque de amizade aí. A garotada dos 18 aos 30 e pouco, normalmente eles não ligam muito para a igreja. Uhum. Eles estão preocupados em realizar coisas, em fazer coisas, tudo. Só que chega uma hora que as questões vão mudando. Vão mudando as questões. Então ela está pensando em uma coisa mais estável, ela começa a lembrar da igreja, a importância, começa a trazer outras questões e ela vai voltando. Você pode perceber que tem uma volta. Tem de jovem, claro que tem, mas tem uma volta, uma galera que está voltando para a igreja agora, que está voltando a rezar, que está voltando a participar. Porque as questões mudam, você entendeu que a vida não é só você conseguir a casa nova, o carro, a viagem, o trabalho. Ela começa a ter um apego religioso. Quando eu vi esse número de pessoas que passaram a não ter religião ou dizer que não tem religião, eu falei, gente, será que é muito da correria do dia a dia que as pessoas esquecem da importância da igreja, desse lado espiritual, mas que quando elas tiverem um problema sério, elas voltam, elas vão lembrar, porque daí ela depende muito da fé para passar por aquele problema. Essa pessoa até vem na igreja quando ela tá com problema. Ela não frequenta mais, ela vem. Eu tenho muita gente que desaparece lá, pontual, conversar e conversa comigo. Uns ficam, outros voltam, não vem mais. Mas eu falo isso porque assim, a gente tem dificuldade hoje de entender a pertinência concreta da igreja na vida. Porque assim, ó, você olha para algumas amizades que você com certeza tem, o povo não vai na igreja, mas tá bem, parece, a gente olha, né? Eles não são ruins, estão trabalhando, constroem a vida deles. Então eles constroem uma vida fora da igreja que eles não conseguem perceber a dinâmica de necessidade. Essa dinâmica vai surgir quando surge uma questão de sentido. Que daí ela vai procurar alguma coisa. Só que tá tão complexo hoje que normalmente ela vai procurar sentido nem mais na igreja, hoje no coach da internet, na figura ali. Só que chega uma hora que nada alimenta. Aí que vem a postura, procura, porque eu fui numa palestra esses dias de um autor, se você quiser chamar João Gracioso, é muito bom, ele fala sobre Santo Agostinho. E ele falou uma coisa, o testemunho dele, sobre o nome aqui, é muito forte, muito bonito.
E ele contou o extremo dele, chegou de brigar com a esposa, imagina a esposa, ele falou, eu vou embora, e se você quiser ficar, você fica aqui, porque eu vou trazer até doença pra você, que eu vou errar mesmo. Ela falou assim, olha pra cruz aqui, quando eu jurei o meu matrimônio com você, eu jurei com você na alegria e na tristeza, Na saúde e na doença, e doença. você tá doente, ela falou. Você não é o João que eu conheci. E ele conta que a conversão dele surgiu depois disso, que ela quase morreu no parto. Ele pediu pra Deus se ela ficasse, ele ia cuidar. Hoje ele cuida dela, que ela ficou bem doente depois. Ele fala que ele tem a graça de cuidar. Mas tudo isso, que ele disse o seguinte, assim, quando eu olho essa crise que ele teve, e isso aqui é um fato. Até que você acredite ou não, eu acredito ou não, isso é fato. Ninguém vai te amar do jeito que você precisa. Só Deus. Ninguém. Seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe não vão te amar como você precisa. Isso é uma questão nossa. Somente Deus, ele supre aquelas questões nossas. Mas a grande questão é, quando a igreja perde essa credibilidade por conta das suas lideranças, as pessoas não conseguem mais chegar muitas vezes que ali está Deus. É por isso que esses desigrejados, eles normalmente eles não são ateus. Eles não são religiosos. Então eles vão, sei lá, se tem um dia Nossa Senhora Aparecida, eles aparecem na igreja. Se tem algum culto, alguma coisa que seja coisa, eles vão. Porque na eles aquela ideia, não, mas Deus está em todos os lugares. Então eu vou onde estou me sentindo bem, sei lá. No geral é isso. Entendi. Mas é porque essa sede do ser humano, de sentido. E todos os excessos que nós temos, pro bem e pro mal, eles demonstram, eles são sintomas de uma sede muito maior que a de Deus. Só que a gente não o identifica. Uau! De maneira imediata. Só tem uma frase forte, que às vezes eu falo na homilia, mas eu falo para o pessoal entender bem, que não é para explicar. Tem um autor chamado Chesterton, ele foi protestante, depois se converte para o catolicismo, ele era fantástico na parte de debate, assim, ele ganhava debate, assim, era uma coisa assustadora. E ele fala uma expressão assim, ele, depois da conversão dele e tal, ele fala que todo homem que vai a se usar a palavra mais prostíbulo em algum lugar, na verdade está procurando Deus, né? Não é que ele vai lá para rezar, tá? Nem com o terço no bolso. Eu sei que ele vai lá fazer outra coisa, mas essa alegria que ele identifica que está ali, na verdade não é o que ele está procurando, né? Ele está procurando isso, só que ele entende que esse excesso vale. Aí é por isso que, assim, você pega essa geração de hoje, eles vão estar experiências que o negócio vai altos e baixos, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, mas é uma geração que ela não tem uma consistência mínima de emoção, de suporte. Porque ela quer sair, ela quer experimentar algo todo o tempo, ela quer viver algo, mas ela não consegue ter esse ponto. E assim, a gente vai se debatendo, porque enquanto a gente não entende que é Deus que vai fazer isso aqui, independente do que você acredita, independente do percurso que você está, é só Ele que vai satisfazer. Muito obrigada pelas palavras. Imagina. Padre, eu vou te passar um desafio enquanto eu passo o recado de patrocinador, que a gente chegou o momento de escolher 3 peças dessa de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, com palavras que fizeram sentido na sua trajetória até aqui. Pode mexer, pode bagunçar, eu vou dar os recadinhos, aí eu volto para saber 3? quais peças você escolher. 3. Pode mexer, pode fazer bagunça que eu já volto. Dizem que toda grande transformação começa de uma boa ideia, mas uma ideia sozinha é como uma peça solta de quebra-cabeça. O Connect, ambiente de inovação que fica localizado na Assisc, é o espaço onde essas peças se encontram, empreendedores, startups, talentos e empresas que querem inovar. Ali, tecnologia e criatividade se unem e deixam o discurso de lado e a ideia vira prática. É um ambiente que conecta pessoas e negócios para gerar um impacto real. Conecte o futuro da inovação hoje e em São Carlos. Entre em contato com a CISC para mais informações. Se você procura a qualidade de vida em momentos de lazer quando você pensa em onde morar, o Residencial Vila Neve 2 em São Carlos é uma escolha perfeita para você. Um condomínio fechado, com portaria 24 horas, quadra de tênis, playground e mais 10 espaços de lazer para todas as idades. Localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, perto dos residenciais Dama, é muito prático, porque você tem fácil acesso a escolas, restaurantes, supermercados, farmácias, e tudo isso num ambiente seguro e tranquilo. Um lugar perfeito para morar ou investir, com conforto e exclusividade. Entre em contato com a imobiliária Cardinale e conheça o Vila Neve 2. Para construir ou reformar, o lugar certo é a Jabu, porque lá você encontra tudo em um só lugar. Materiais elétricos, materiais hidráulicos, iluminação, decoração e bem-estar, das melhores marcas.
e com uma equipe que entende muito do que faz, com décadas de experiência que te proporciona orientação técnica, ágil e assertiva. Com quase 40 anos de história, a Jabu une tradição, variedade e acolhimento para transformar cada detalhe da sua obra ou da sua casa. Então entre em contato pelo QR Code ou no site www.jabu.com.br. A Jabu tem lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Jabu, tradição e confiança que atravessa gerações. E quando o assunto é segurança, deixe que especialistas cuidem desse assunto para você, com proteção que você precisa, sem falhas. A opção que está conquistando o mercado é o sistema NGFort 8000, um projeto de instalação de alarme sem fio que une tecnologia de ponta com padrão de atendimento NGFort. A instalação é imediata, com equipes próprias, e você vai ter um monitoramento 24 horas da NGFort. E tudo isso conectado a um aplicativo. Entre em contato pelo QR Code ou busque no Instagram Grupo NGFort. Junte-se aos mais de 10 mil clientes e proteja-se com quem sabe proteger. Conseguiu escolher suas 3 peças? Eu escolheria outras também aqui, ó. Primeiro a fé, né? Porque a fé é uma virtude teologal, um acesso, né, a Deus, né? Possibilita enxergar o que a realidade é. O amor que para nós católicos cristãos não é um sentimento, mas uma pessoa, que é Deus mesmo, né? E o propósito, fala muito de propósito, porque o propósito, cada um de ninguém nasce sem... Deixa eu ver aqui. Ninguém nasce sem propósito, né? Mas aqui, por exemplo, eu poderia ter pego também... tem família, né? Por exemplo, empreendedorismo, a parte que gosta, princípios, enfim, bastante coisa. Mas acho que eles são um guarda-chuva que cabe também essas outras realidades. Então, pela experiência de fé, eu entendo que o Deus que me ama é que me deu um propósito, que é amá-lo e expressar esse amor de diversas maneiras aí. Padre, quando a gente fala de fé, a gente vê muito isso no dia a dia das pessoas, né? Que elas falam assim, vai com Deus, Deus te acompanha. Já são frases que estão na boca das pessoas, né? Que Deus está sempre ali. E a gente ouve muito das pessoas falarem, não, Deus vai fazer por mim. E aí ela fica sentada esperando que Deus faça, né? Como é que é o limite dessa fé, assim? Até quanto eu espero que Deus cuide de mim? Até quanto eu busco o meu sonho? Sabe que na escritura toda é um princípio de reciprocidade de Deus. Eu gosto muito do princípio de semeadura e ceifa. Está lá em Gênesis 8, se não me engano, 20 e 21, depois do dilúvio, né? Que Deus fala, enquanto houver terra, haverá frio e calor, haverá inverno, semeadura e ceifa, noite e dia. Então, tem colheita? Tem, mas tem que semear. Uhum. Deus cuida, mas você tem que também fazer a sua parte. Uhum. Então, assim, a gente outorga para Deus muitas coisas que não é ele que fazer, não, gente. É você que faz, eu que faço. Esse é o grande conflito do ser humano, porque assim, a confiança é uma coisa, agora confiar em Deus não é você se isentar da sua responsabilidade. Vamos supor, você é mãe. Uhum. Tá? Não, Deus cuida, mas se você não fizer a sua parte... Se eu não educar... Ele não vai fazer isso. Eu vou com Deus, realmente é um pedido, assim, eu peço principalmente até hoje, quando eu vou lá na pessoa e tal. Que também é outro que nem eu brinco. Que até uma velocidade, você dirigindo, Deus guarda. Depois ele aguarda. Você vai no limite da estrada, é 110 que Deus guarda. Depois ele te aguarda lá em cima. Tem que tomar cuidado. Então tem essas duas coisas. Durante o relacionamento com Deus, parece não sei se é melhor exemplo, é que é um jogo de xadrez, né? Ele vai fazer um movimento conforme o seu. Não porque ele precise do seu movimento. Mas se você não tem essa percepção de que você está indo em direção a ele, você não consegue reconhecer ele e vivenciar de fato. Então muita coisa Deus vai pedir que você faça. Você vai, a fé é isso. Eu falo isso porque por muito tempo eu dei palestras para empresários na região aqui. E aí eu ouvia muitos empresários de, não, vai melhorar o faturamento porque eu estou orando para Deus todos os dias, porque eu vou na igreja, eu peço. Eu falo, tá, mas e o que você está fazendo para melhorar o faturamento? Deus vai te ajudar se você fizer, né? Então eu usava uma outra analogia, eu falava assim, ó, você caminha que Deus te dá o chão, mas você tem que caminhar, né? Claro. E aí eu via muito isso, das pessoas confundirem a fé com não fazer nada e ficar esperando cair do céu. Preciso dizer que isso é superstição, porque a fé, lógico, eu acredito muito assim, mesmo em bênçãos financeiras, é bíblico, né? Eu não acredito que, com todo respeito a quem acredita nisso, né? Numa teologia de prosperidade nos moldes que se fala, mas eu acredito que tem bênçãos de prosperidade na Bíblia, que de fato tem. Então é o seguinte, só que ela não te isenta de você estudar e conhecer o objeto que você está trabalhando. Então o fato de você consagrar para Deus aquilo que é a parte dele, o fato de você ofertar, o fato de você dar esmola, ele não vai fazer com que você seja um bom empreendedor.
Só que essa atitude de você reconhecer Deus, de você reconhecer o necessitado, ela vai te trazer bênção, vai te trazer coisa, vai te trazer projeção, sim, mas eu tenho que sentar e estudar e entender o que eu estou fazendo. É que nem você para montar aqui esse estúdio de televisão, você foi ver câmera, você foi ver microfone, estúdio, Escolher cada pecinha, escolher cada cada pecinha, palavrinha. você foi ver o que que funciona, o que que não funciona, o que que se funde esse não o outro. Não adianta você só com a fé, ela tá Ficar em casa e falar, Deus, quero ter um programa de TV, faz acontecer sozinho, né? Não, não funciona. A lei da semeadura, a semeadura é uma relação ao trabalho, né? Então você tem que trabalhar, não tem jeito. Eu de fato, assim, eu trabalho e acredito, vamos supor, quando entra aqui, eu sei, talvez, normalmente é uma visão muito protestante, né, que eles falam, isso que você disse, né, eu sou dizimista de 10% do que eu recebo, de todo qualquer valor mínimo que seja, eu acredito que essa parte é de Deus, é o que você consagra a ele. A igreja não exige, tá? Nem a igreja, seja no direito canônico, seja no catecismo, tem essa obrigatoriedade, mas é um referencial, um ideal bíblico. Eu acredito muito nisso e vejo o amor de Deus nisso. No entanto, não me isenta da minha responsabilidade de administrar os 90 que falta e da minha responsabilidade de abrir caminho, de fazer o que tem que ser feito. E a mesma coisa com amor. Não adianta eu ir lá na missa toda semana e no dia a dia não ter amor ao próximo. Não, foi um negócio manco, né? Manco, porque assim, até São João vai dizer que como é que você vai falar que você ama a Deus que você não vê e que você não ama o irmão que você vê? Eu sei que o amor é um desafio, que não é um sentimento, né? Aí tem um ponto que as pessoas não entendem. Quando fala mal aos inimigos, não fala gostar dos inimigos. Ninguém gosta de quem te faz mal. Mas o que é o amor? É você ter o devido respeito, a devida oração, você não pagar com a mesma moeda. Na verdade, eu acho que o que falta pra gente hoje, o melhor marketing hoje da igreja é a santidade. A santidade é você viver o que tem que ser vivido, você pregar o que tem que ser feito e viver aquilo ali. É isso que traz, né? Eu rezo muito pra inimizades, pra iluminar o coração, assim, é um hábito que eu tenho sempre. Imagino muita luz chegando no coração, assim, sabe? Pra clarear as ideias. Tem por ser que Acho que isso é uma forma de amar também. Gente abençoada não enche o saco. Quem enche o saco é quem não tá abençoado, que fica, né, criando coisa. Porque o pessoal, normalmente, assim, se a gente fosse ter uma visão de Deus mesmo, essas pessoas, é gente perdida, né? Tudo que você perde, não tem. E assim, eu lembro muito de Jesus, né? Com Judas. Você pode pensar, Jesus sabia há um tempo que Judas ia trair. Só que Jesus, em nenhum momento, ele desfaz Judas. Tanto que aquela passagem, isso é muito forte. Vamos lembrar o versículo agora, que no final ele pega o pão no molho e entrega para Judas. À época, isso era uma honraria. Você entregar um pão embebido no molho para alguém. O que Jesus fala para Judas com isso? Apesar do que você vai fazer para mim, não muda o que eu sou para você. Ou seja, a sua atitude ruim não é critério para minha ação. É a forma que a gente reage que tá valendo. Eu não me ajo, você não é critério para minhas ações, é forte. Só que é difícil, né? Mas fala muito sobre a gente reagir a determinadas situações. E o perdão tem que ter, perdoa, porque você ficar carregando tanto lixo no coração não compensa, não. Ô padre, quando a gente fala do futuro da humanidade, da Igreja Católica, como é que você imagina daqui 20, 30 anos? Porque as mudanças estão tão rápidas e tanta coisa acontecendo. Olha, é difícil, né? Porque eu nunca imaginei que ia ver o que eu vejo hoje, algumas coisas. E tão rápido. Tão rápido, né? Eu acho que a inteligência artificial tá aí para nos trazer várias coisas boas, mas também nos questionar, né? Eu só peço que o ser humano... Eu acredito que a gente vai ver uma fase aqui agora, porque assim, a geração minha, mais pra frente aí, é uma geração muito frágil. E essa geração vai ter um colapso, eu acho. Em que sentido? Colapso. De não suportar algumas coisas. Tá tendo muita coisa... Se não tivesse logo esse investimento humano, de você entender dos processos, projetos, essa é uma geração, assim, bem frágil. Bem frágil para muita coisa. Então acho que o grande projeto hoje é você fazer uma geração um pouco mais forte. Sabe por quê? Para pra pensar hoje, não tô falando de educação sua, no geral, com certeza eu vejo que você... Mas pode pensar o que você já viveu já. Imagine você com seus 15 anos. Olha o molecada com 15 anos. Tem nada a ver, a gente tá falando de mudança de 30 anos, né? Agora, eu com 15 pra agora. Pega pra olhar os seus pais com 15 anos. Entendeu? Quanta mudança foi mais acelerada dessa vez? Não só acelerada, mas o que desacelerou é a formação. Só não tem formação, não. Com 18 anos, o menino era homem, com tempo atrás. Hoje você tem consciência com 18 anos, ele sabe o que tá eles são fazendo na vida. meninos, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que esse aspecto aí, uma hora dá uma colapsada, porque a pessoa tá amadurecendo muito tarde. E assim, eu vejo alguns problemas que surgem, não que eu jogo
Mas da molecada mesmo, dá um receio pra você falar assim, era pra estar melhor já, né? Padre, eu queria te agradecer pela confiança, por ter falado tudo de uma forma tão clara que todo mundo entenda. O objetivo do programa é trazer pessoas de diferentes segmentos mesmo para dividir dificuldades, desafios. Te agradecer por estar aqui. Hoje, sempre que eu agradeço, foi um prazer, uma alegria imensa estar aqui. E vocês, então, curtam a gente lá nas redes sociais e a gente se vê na próxima peça do nosso Quebra-Cabeça.